Do impacto da pandemia à recuperação do negócio, será este o tema do ciclo de conferências que iremos organizar até ao final de 2021. Nesta primeira conferência, o foco vai para os setores de hotelaria, restauração e viagens. Passar então ao painel de debate, que vai ser representado por 3 empresas dos setores em causa, hotelaria, viagens e restauração. Por isso, em representação da hotelaria, temos connosco Henrique Ferreira, que é administrador do Grupo Oti Hotéis. Das viagens, temos connosco Eduardo Cabrita, diretor-geral da MSC Cruzeiros, e da restauração, André Cidade, que é fundador do Melhor Coração da Minha Rua. A moderar este painel está connosco Joana Petis, que é diretora do Dinheiro Vivo. Este é um debate aberto, por isso, Joana, tem a palavra. Obrigada. Obrigada lá a todos, obrigada por se juntarem aqui a seguir a estas apresentações que nos dão uma perspectiva do que é que realmente esta pandemia nos trouxe de novo. E eu gostava de começar por vos perguntar a vocês. Eu sei que a OTI tem hotéis que estão abertos e outros que estão fechados. Sei que o Melhor Croissant da Minha Rua conseguiu abrir lojas em plena pandemia. Os cruzeiros estiveram completamente fechados, houve aquela sensação de absoluta insegurança ao início e passou exatamente para o polo oposto, e hoje em dia é no fundo visto como um polo de segurança em que as pessoas que estão isoladas entram nessa bolha de segurança e estão ali em segurança durante todo o percurso. Qual foi das medidas que vocês viveram e destas de que falámos aqui hoje, que poderão perspectivar um bocadinho o que é que vai acontecer no futuro, da digitalização até ao e-voucher? Qual foi o maior impacto que sentiram? O que é que mudou para sempre realmente? Qual foi a solução que vocês pensaram? Não, esta pandemia foi péssima, trouxe coisas horrorosas, mas há aqui um caminho novo e que é melhor do que aquilo que nós fazíamos. Eduardo, vou começar por si. O que é que mudou? O que é que pode mudar? Eu acho que são perspectivas diferentes. Como é que nós podemos ver isto? Vamos lá ver, tudo o que falámos aqui e que acabou por ser falado é verdade, a digitalização, a inovação, a sustentabilidade. Eu acho que, especialmente talvez até no nosso caso, e não por não existir, mas porque vai ser mais acelerado, mas isto vai ser acelerado para todos os países, vão ser estas 3, digitalização, inovação e a sustentabilidade, sem sombra de dúvida. Só ontem ouvimos que até 2050, se não me engano, é o ano dito, aliás, 2035 é o ano dito, que eventualmente está em cima da mesa até para as emissões dos veículos automóveis deixarem de ser o que são, não é? Portanto, nós estamos a falar, por exemplo, nos navios de cruzeiro, entre um período de emissões zero até 2050 e cada vez há de haver mais barreiras em determinados setores para que isto aconteça. Essa adaptação no mundo dos cruzeiros é que é uma mudança absolutamente radical, não é? Não, lá está. Não é porquê? Porque nós já começámos a fazer há muito, muito tempo. A maior parte das pessoas não sabe, mas existem cerca de 100 mil navios no mundo comerciais. Só 350 desses 100 mil navios é que são de cruzeiros. E quando dito estes 2 números assim, percebemos que os navios de cruzeiros são uma ínfima parte do que realmente existe dentro do mar. São os mais falados porque quando acontece alguma coisa, seja para o bem ou para o mal, aparece uma capa com um navio de cruzeiro, porque é um navio muito mais bonito. E estão muito mais visíveis, não é? Nas cidades nós não vemos os navios, os cargueiros e por aí fora. Perfeitamente. E lá está, a carga são pessoas, assim se está-se a dizer, e não são mercadorias nesse sentido. Mas os navios de cruzeiros estão no topo da sustentabilidade de tudo o que é o setor marítimo. Todos os navios que são lançados novos trazem a vanguarda de tudo o que seja sistemas de redução. Portanto, há uma grande transformação que já tem vindo a ser feita a nível da sustentabilidade nos navios de cruzeiros. Aliás, todos os novos navios que saem, e não estou a dizer deste ano ou dos últimos anos, estou a falar dos últimos 20 anos, todos eles novos trazem o que nessa altura se fazia de melhor no mundo sobre a sustentabilidade. E vai ser sempre assim, não há outra forma. Agora, vamos todos acelerar outro processo, sem sombra de dúvida, que é a utilização dos combustíveis que estão a ser utilizados, mas isto a nível global, não só dos navios de cruzeiro, mas a nível global. E para isso há organizações internacionais, na Europa e no mundo, que estão a trabalhar para que haja uma uniformização desses conceitos. Portanto, não é alguma coisa que nós ouvimos falar que os navios de cruzeiro ou os navios comerciais são mais poluentes, é algo que tem vindo a ser a trabalhar há muito, muito tempo, mas que não é conhecimento público, porque normalmente pensamos todos primeiro no que está em terra e um dia mais tarde é que pensamos o que está no mar, não é?
E passando precisamente para o que está em terra, Henrique, esta sustentabilidade é de facto o fator mais transformativo que a indústria hoteleira tem enfrentado também aqui durante estes tempos? Ou é mais pela gestão e pela digitalização e pela necessidade de ir buscar pessoas que neste momento estão fechadas em casa ou porque têm medo de sair ou porque simplesmente estão presas pelas medidas de restrição que foram geradas pela pandemia? Eu não consigo identificar estão todos ligados. Se eu voltar um bocadinho atrás no tempo, nós tínhamos acabado de fechar o ano 2019 como o melhor ano de sempre do turismo. Estávamos em março exatamente a apurar os números finais de 2019. Janeiro e fevereiro já se perspectivavam como novamente 2 meses a crescer acima dos meses homólogos de 2019. E de repente os aviões ficam em terra, as fronteiras ficam fechadas, os navios ficam ancorados, as pessoas ficam fechadas em casa e, portanto, todos nós tivemos de nos adaptar a isto e que afetou brutalmente setores como o turístico. Mas eu gostava mais de olhar mais para a frente. O que é que mudou que não volta a ser como era? Apenas para chegar a esse ponto, vou separar em 2 partes. No plano interno do grupo de hotéis, e julgo que em muitas das empresas, o que mudou nos nossos colaboradores e até mesmo a nível de topo foi a capacidade de nos tornarmos versáteis e um acréscimo muito grande da colaboração entre equipas e até mesmo dentro da própria equipa. Isto notou-se claramente nas equipas, quer nas equipas que foram para casa, quer nas equipas que ficaram a trabalhar. Depois, olhando para fora do grupo, sim, há 3 temas que eu consigo identificar, que é exatamente a questão da sustentabilidade, o digital e a questão da sensação de segurança transmitida para o cliente. E nós aqui temos que trabalhar muito em conjunto com as entidades que estão ligadas à área da saúde e até mesmo da comunicação. O Turismo Portugal faz campanhas muito boas nesse sentido lá fora. E é por aí, portanto, nós temos que mostrar e vender o país e as nossas empresas como sendo empresas preocupadas e a trabalhar ativamente na questão da sustentabilidade, do digital e da segurança das pessoas. E no digital não estamos só a falar, talvez a parte mais visível seja a parte dos online e de chamar clientes e internacionalizar a venda, mas também é um trabalho muito grande a fazer dentro das próprias organizações ao nível do modelo de negócio. Há muito trabalho para fazer dentro de casa e esperemos que os apoios que nos foram apresentados e que estão para chegar, que efetivamente cheguem muito rápido, e exatamente na ordem que o Carlos Abado enunciou. Primeiro, o apoiar as empresas, porque as empresas neste momento estão focadas em sobreviver. São os apoios à tesouraria, não é? Exatamente. E a partir daí começar a ganhar lastro e algum oxigénio para projetar o futuro, trabalhando em prol dessas variáveis e dessas dimensões que já foram abordadas, da sustentabilidade, o digital e a transmissão da sensação de segurança. André, não sei se já chegou ao seu destino, espero que tenha chegado em segurança. Na área da restauração, as preocupações vão de ser diferentes necessariamente, apesar de haver pontos de contacto. Qual é que é a grande mudança que foi para ficar? É a venda em que a pessoa encomenda pela internet e depois vai lá buscar ou através de entregas? Isso é uma via de negócio que trouxe quer a pandemia, quer a digitalização e o maior à vontade que de repente todos ganhamos nesta vertente mais digital. Eu penso que aquilo que veio fazer foi acelerar aqui um pouco algo que já prevíamos, não é? Ou seja, a digitalização, o próprio crescimento do delivery a nível global, a forma em como nós, consumidores, hoje em dia, a facilidade que temos de comprar o que quer que seja nesta área, acho que veio ajudar a acelerar esta tendência, não é? Que é uma tendência de mercado. Nós fizemos aqui um bocadinho, corremos aqui um grande risco, não é? Porque abrir lojas em plena pandemia. Exatamente.
é preciso aqui um bocadinho de loucura, não é? Porque não havia nenhum indicador que previa o sucesso deste projeto, não é? A continuidade deste projeto. E penso que o projeto também já iniciou de uma forma já inovadora. Estamos a falar há 6 anos. Nós já começámos com a nossa primeira loja, já com uma tendência adaptada a um takeaway, que já era uma coisa bastante usual na nossa primeira loja, há 6 anos, e que basicamente nós acabámos por nos adaptar aqui mais na área do digital, que é isso que estamos a trabalhar de momento, para que a experiência do consumidor, a experiência do consumidor seja sempre melhor, não é? Com evitar ao máximo o contacto entre as pessoas, ou seja, aglomerados de pessoas, muitas vezes, que é uma das nossas imagens de marca, é termos aqui bastante público em frente às nossas lojas, o que tem um impacto também, tendo em conta o momento que vivemos, bastante grande, e estamos a desenvolver aqui algumas ferramentas para ajudar não só a parte de aumentar aqui a possibilidade de venda, diminuir o tempo de experiência nas lojas. Essa é precisamente uma das grandes, enfim, se pode dizer que a pandemia tem alguma vantagem, essa é uma das grandes mais-valias que vieram com a pandemia, essa necessidade de nos empurrar para a inovação, para criar soluções novas, para criar formatos novos, para criar melhores experiências, porque necessariamente também as pessoas acabam por estar com menos rendimentos e, portanto, também vão escolher melhor aquilo que vão fazer. Tudo isso nos empurra também para um lado mais inovador. Eu penso que sim, nós estamos prestes a abrir um espaço novo a nível mundial, ou seja, uma loja com um conceito de drive-thru de croissants, que é um conceito que já existe com outros produtos, não é? E estamos aqui, como eu diria, a desenvolver várias ferramentas para potenciar cada vez mais esta área de negócio. Penso que passa muito por aí, pela inovação do digital e, claro, sustentada sempre na qualidade, que é aquilo que é o nosso produto neste caso. Penso que são estes os fatores que são relevantes. Uhum. Eduardo, concorda? Este é um momento bom para inovar e para criar novas soluções, ou é um momento em que as pessoas querem um bocadinho de constância na sua vida? Bom, eu acho que são duas realidades diferentes. Primeiro, em relação às empresas, acho que é o melhor momento para inovar, porque as empresas que realmente pararam e tiveram esta oportunidade, e eu acho que aí é encarado como uma oportunidade de repensar processos, sejam externos ou internos, com certeza poderão sair desta situação e desta pandemia com uma velocidade diferente. E isso foi o que a MS Cruzeiros fez durante estes praticamente 1 ano e meio. E agora estamos simplesmente, posso-vos dizer, a relançar e a lançar várias coisas. Lançámos uma nova marca de cruzeiros de luxo chamada Explorer Journeys, com novos 4 navios de topo de 5 estrelas, incluímos Tunísia na programação, tivemos a maior programação de charter aéreo. Durante a pandemia e este ano estamos a lançar 2 navios novos, um novo terminal em Miami, um novo terminal em Barcelona, incluímos a Arábia Saudita, que não existia no panorama dos cruzeiros, com novos itinerários. Portanto, há uma série de fatores que realmente possam contribuir para isso. Agora, se me disser assim, será que as pessoas querem parar um bocadinho? Eu acho que as pessoas querem parar um bocadinho, mas neste momento, sinceramente, já pararam o suficiente. A sensação que nos dá, especialmente no turismo, é que toda a gente está preparada, ou quase preparada, para começar a fazer férias, seja da forma como possam pensar fazer.
Se acordássemos todos amanhã e disséssemos que o vírus tinha acabado, pode crer que no dia imediatamente a seguir toda a gente estava a viajar. Não tenho dúvidas Aliás, temos nenhuma. visto isso, não é? Cada vez que abre o corredor do Reino Unido para Portugal, disparam as viagens em 600%, a seguir fecha, para tudo outra vez, mas é um efeito imediato, de facto, é tudo muito rápido. Isso será uma tendência de momento ou poderá ser uma nova maneira de as pessoas se organizarem, aproveitarem muito mais o momento e, portanto, aí também haver uma oportunidade para as empresas no turismo? Eu acho que neste momento podemos falar de reações de momento por uma razão. Estamos no grande verão e essencialmente estamos a falar por estarmos no grande verão e as férias são feitas essencialmente na Europa dentro destes praticamente 3, 4 meses de verão. Mas o facto é que se considerarmos que a pandemia, e esperemos todos que entre novembro e dezembro as coisas estejam bastante mais calmas e que a vacinação seja uma realidade muito mais concreta do que é hoje, eu acredito que o 2022 para o setor do turismo vai ser um ano tão bom ou eventualmente muito próximo de 2019 e acredito até para os cruzeiros até possa ser melhor. Portanto, não é uma questão da tendência, se calhar nas tendências diria que as pessoas vão fazer numa primeira fase pode ser já 2022, férias mais curtas ou férias muito mais longas. E eu acredito que aí poderá haver uma tendência momentânea, ou não posso chamar uma moda, se quiser chamar. Ou os fins de semana grandes ou as férias mais de 3 semanas, um mês. Acredito que sim. Depois, após isto, e após esta, chamemos, período de adaptação, vamos chamar-lhe assim, acredito que possamos voltar a um novo normal muito mais próximo do que estávamos antes. Aliás, nós vimos isto há 100 anos atrás, quando existiu a pandemia, os loucos anos 20 e 30, e exatamente, praticamente é o que estamos a tentar perceber se é o que vai acontecer agora, e eu estou em crer que sim. Henrique, acha que sim? Acha que vamos ter mais uma vez uns loucos anos 20 quando a pandemia passar, ou pelo menos quando tivermos todos vacinados e tivermos o certificado digital na mão e pudermos apresentá-lo nos hotéis? Isto é uma boa medida, é uma medida que pode ajudar a que esse futuro chegue mais depressa? Nesse ponto não concordo em absoluto. E está relacionado com as estatísticas que a Flor Bela apresentou, julgo que foi a Flor Bela que apresentou, ou talvez o Rui, que tem a ver com a questão do poder de compra da classe média. Vamos ter ainda um grande impacto na carteira. Ora está, exatamente. E, portanto, com o poder de compra da classe média degradado, pode haver o desejo para, e talvez, e vai haver com certeza, ali um período de loucos anos 20, loucos anos 30, mas... Haverá euforia, mas se calhar não há capacidade. Sim, não haverá capacidade para as grandes loucuras. Haverá para pequenas loucuras, mas para as grandes loucuras julgo que ficará reservado a um número mais pequeno de pessoas. Relativamente à questão da inovação, no grupo OTI, nós também acabámos de abrir agora um hotel na Expo, o Moxie Hotel, que tem uma componente de incorporação tecnológica muito grande, e nos outros, logo desde o primeiro momento, com a questão da gestão de filas, com inventar e adaptar tudo o que fosse touchless, porque incorporou-se o pânico de tocar em tudo o que estava à nossa frente. Desenvolvimento do web apps. Eu acho que esta tendência veio para ficar e vai continuar a desenvolver-se bastante, desde chamar o elevador com o pé em vez de chamar com a mão. Já há modelos de elevador que chama-se com a voz e diz para que piso é que se quer ir. Concordo com a expectativa do Turismo Portugal que o Carlos falou. 2023 será já muito próximo dos números de 2019. Mas 2023 ainda está a 2 anos de distância, não é? Sim, eu posso dizer que nós no grupo trabalhamos os orçamentos para 2021, já para 2021, com um acréscimo na ordem dos 30% em relação ao ano de 2020. E para 2022 ainda vamos ser um pouco mais ousados. O que é que nós estamos a sentir? Reservas muito acima da hora em função das quintas-feiras. À quinta-feira o Governo decide uma coisa e as reservas têm um comportamento. Decide outra e as reservas têm outro comportamento. A Inglaterra espirram e nós temos outro comportamento. E por aí fora. Portanto, está muito em cima da hora, muito... É muito volátil relativamente às decisões e ao que se passa também nos outros países. Não é? Sim, e as estadias não são muito longas,
porque as pessoas não querem arriscar ficar tanto tempo na incerteza. Temos uma particularidade que é não estamos muito presentes no lazer. Estamos a sentir um comportamento diferente, muito diferente, claro, entre a motivação da viagem, se estamos a falar de viagem de lazer ou viagem de negócios urbana, mais de negócios. E estas medidas como o certificado digital, como o e-voucher, acredita que podem ter aqui um resultado, ou pelo menos apressar estes resultados? Sim, acho que sim. Eu por acaso tinha aqui anotado uma pergunta para a Madalena, porque é mesmo uma curiosidade que eu tenho, se é que a Madalena pode responder, sobre se a CIBS também estará a ser chamada para o processo do e-voucher, ou se fica apenas com a SaltPay, embora o acesso seja universal, porque há várias maneiras de trabalhar a questão do e-voucher. Eu acho que sim, que é muito útil. Sim, eu posso responder a isso, claro. A lógica, e um bocadinho, Henrique, como dizia, a lógica é exatamente o programa ser universal, e, portanto, eu não mencionei isso na apresentação, e, portanto, obrigada pela oportunidade também para esclarecer. A lógica que está por trás até da nossa proposta para o e-voucher é a abertura total ao mercado. E, nesse sentido, nós desenvolvemos uma API gratuita, desenvolvemos soluções de integração para que qualquer player no mercado possa integrar de uma forma simples e gratuita. Ou seja, no fundo, a CIBS ou qualquer outro fornecedor de terminal terão acesso a ferramentas tecnológicas para poderem aceder e para poderem permitir que os seus terminais também permitam o pagamento de voucher. Depois dependerá sempre do outro player fazer essa integração ou não. Mas nós temos as soluções desenvolvidas. André, passo para si para lhe fazer esta mesma pergunta. Estas medidas de certificados digitais, de e-voucher, isto poderá, de facto, trazer resultados, poderá incentivar esse consumo que todos precisamos, não é? Que todas as empresas precisam neste momento de trabalhar e nem sempre têm essas condições porque ainda não estamos livres da pandemia, mas isto poderá ser um incentivo a que as pessoas gastem mais neste momento em que ainda não houve tanta perda de rendimentos? André? Sim, eu penso que todos os apoios ou os incentivos, neste caso, que existam disponíveis a todos os consumidores, sejam realmente importantes para o crescimento. O que achava que seria mais útil que aparecesse? Qual seria a medida mais útil para, no seu caso, que tem mais que ver com a restauração, qual era a medida mais útil que poderia aparecer neste momento para dar um empurrãozinho e as empresas poderem trabalhar melhor? Bem, eu acho que esta como também dizíamos, falavam aqui antes, eu penso que estas medidas que foram constantemente modificadas semanalmente, mensalmente, têm grande influência naquilo que são... Era preciso imprimir um bocadinho mais de estabilidade na previsão. Sim, eu penso que é isso um dos fatores que tem bastante impacto no consumidor, porque o consumidor não sabe se pode entrar na loja, se agora compra pelo postigo, ou seja, há aqui uma série de situações que às vezes até impedem os consumidores de sair achando que não podem, ou que a loja está encerrada, ou que só está a funcionar através das plataformas de delivery. Então eu acho que isto é um dos fatores que, se melhorar e se estabilizar, vai trazer aqui um plus aqui às vendas de uma forma geral. Eduardo, concorda? Isto era preciso imprimir aqui um bocadinho mais de estabilidade, se calhar criar umas regras mais gerais e depois, dentro desse quadro mais genérico, poder-se trabalhar, deixar-se espaço às empresas para trabalhar e para implementar as suas próprias regras, até puxando também pela inovação e pelo empreendedorismo de cada um. Vejamos, é fácil dizer concordo, o problema é quando se está a fazer decisões de governo as coisas não se passam assim, e eu explico porquê e não estar aqui com nenhum tipo de julgamento nesse sentido. Além da diretora-geral da MSC Cruzeiros, eu faço parte da CLIA, que é a Associação das Linhas de Cruzeiro de todo o mundo, que representam 95% das linhas de cruzeiro, e sou a pessoa designada para Portugal. Nós temos tido reuniões constantes desde fevereiro deste ano, praticamente janeiro deste ano, com o governo português, desde a Secretaria de Estado de Turismo, Ministério da Economia, Ministério da Saúde, Direção-Geral de Saúde, etc.,
devido ao recomeço dos cruzeiros em Portugal. E percebemos perfeitamente que há uma determinada altura que o Ministério da Economia e a Secretaria-Geral do Turismo conseguem ter um bocadinho mais voz perante tudo o que acontece, e há uma determinada altura que é o Ministério da Saúde que tem mais voz. E isto é natural que seja assim, quer dizer, não há outra coisa. Até porque é uma coisa nova, não é? Ninguém sabe com o que é que está a lidar. Bom, agora já, mas naquele momento ainda ninguém sabia, não é? Joana, ninguém sabe e continua muito eventualmente a saber ainda pouco, por uma razão. Veja o que aconteceu com a Holanda ontem, o Primeiro-Ministro veio pedir as desculpas públicas, porque abriu como abriu, e realmente estavam a fazer um juízo errado. Portanto, ainda estamos a tentar perceber, claro que sabemos muito, mas ainda estamos a tentar perceber. Mas, de qualquer forma, é assim. Eu acho que uma das medidas que tem sido, especialmente para o turismo, que tem sido bastante aplaudida por todos, porque é uma das que faz realmente, se calhar, mais de 30% dos custos de uma empresa, é a manutenção do layoff. E essa é pedida por todas as empresas dessa forma, porque é a única forma que as empresas tenham de tentar segurar o que têm, de forma a possibilitar que o futuro ainda seja, pelo menos de alguma forma, risonho. Outra medida que tem sido também relativamente aplaudida pelo turismo tem sido os créditos bancários, no sentido de segurar os vouchers com os próprios créditos. Ou seja, uma linha que foi financiada pelo próprio governo, se não me engano, há 6 anos, aí o Carlos Abate poderá ter mais pormenores, mas seguramente há 6 anos, de forma a que os vouchers possam ser trocados e de forma especialmente, por exemplo, que o setor da distribuição das agências de viagens não vão à falência nos próximos tempos, porque o que poderia acontecer é, sabemos que as agências de viagens têm que gerir um montante considerável de vouchers e de valor e dessa forma podem realmente continuar o seu negócio, mas também sei que o Turismo de Portugal vai promover um webinar no dia 16 de julho, portanto falta um dia para isso acontecer, e aí o Carlos também, não sei se falou no dia, mas é notícia pública, sobre essencialmente os sistemas de incentivos à inovação preventiva, à inovação produtiva, à linha de apoio da qualificação e à tesouraria. Portanto, há muitas ferramentas, a questão é como é que vamos utilizar essas ferramentas da melhor forma, não é? Portanto, e agora vir a questão então ao contrário, o que é que as empresas podem fazer neste sentido de recuperar clientes, de recuperar ímpeto e de caminhar mais depressa e de chegar mais depressa a melhores números? Vejamos, se tivermos estas ferramentas ao dispor e se pudermos usar da melhor forma essas ferramentas, eu acho que são, mais uma vez, aqueles 3 pontos. Digitalização, inovação e sustentabilidade. Para mim, são os 3 pontos que estão na ordem do dia, não só dos cruzeiros, mas de todo o setor do turismo. Portanto, se pudermos realmente pensar como, em cada uma das nossas empresas, isto possa ser uma realidade da forma mais rápida possível, eu acho que vamos estar muito mais em frente de quem não vai pensar. E aí tivemos tempo para o fazer. Agora, se o utilizamos da melhor forma ou não, é outra questão. Henrique, concorda? Isto, desde que tenhamos as ferramentas na mão, podem as empresas dar este passo sozinhas, ou é preciso um pouco mais, tendo em conta que estamos a concorrer com o mundo inteiro, não é? Sim, concordo com o que foi dito, mas eu ia mais além exatamente nesse sentido. Eu diria assim, a curto prazo temos um problema grande para resolver com a questão das moratórias. Não só moratórias bancárias, eu já falei nisto uma vez e o Carlos Abate pelo menos já tranquilizou que na parte do Turismo de Portugal estão a pensar no assunto e a tratá-lo com carinho. Moratórias que estão relacionadas com sistemas de incentivos que não estão na alçada bancária, estamos a falar de SI Inovação, CIMES, por exemplo, contratados com a ICEP e com outros organismos, que neste momento não têm base legal para acudirem para facilitarem moratórias às empresas. Por exemplo, outra coisa que podia ser feita, mas isto, enfim, são opiniões minhas, em determinada altura, uma percentagem das linhas Covid às quais as empresas jogaram mão porque estavam super aflitas com a tesouraria, seria, cumpridos determinados requisitos, converter-se em não reembolsável uma percentagem desse financiamento. No mínimo 20%. Portanto, haver mais um volume a fundo perdido. Mais um oxigênio. A médio e longo prazo, em termos estratégicos, para a área do turismo, eu apontava 2 claramente, que é resolver um problema da TAP e resolver um problema do aeroporto de Lisboa, porque senão
voltamos outra vez à mesma cantiga com que andamos há décadas. E em 2023 vamos ter mais uma vez o aeroporto esgotado. Mas o que é que os hotéis podem fazer para, nessa equação? O que é que não depende de outros, depende da estrutura? Podem fazer hotéis diferentes e daí ganharem vantagem competitiva? Podem, no fundo, tirar algum partido do facto de muita desta pandemia ter acabado com muito do alojamento local, por exemplo, que existia nas cidades e que fazia uma concorrência diferente aos hotéis? Aí eu alinho 100% com o que dizia o Eduardo. Se as ferramentas existirem e estiverem à disposição dos empresários, não tenho dúvida nenhuma que os empresários saberão aproveitá-las todas para construir hotéis, requalificar hotéis, investir na parte energética e na sustentabilidade, investir na inovação e no digital, tornar, ao fim e ao cabo, o nosso mercado em condições de competir com outros destinos que estão mais ou menos nos mesmos mercados que nós. Eu tenho plena convicção que haja instrumentos e os empresários estarão perfeitamente disponíveis e habilitados para os aproveitar e colocar Portugal outra vez na trajetória que vinha até 2019. André, concorda com isto, fazendo a transposição para o setor da restauração, onde temos perspectivas de que se calhar metade da oferta que existe não reabrirá a seguir à crise, o que fará a diferença, o que fará a sobrevivência e dará uma perspectiva de vida e de existência mais saudável, será precisamente aproveitar estas oportunidades, saber deitar mão aos instrumentos que existem e criar diferente e não ter medo de arriscar, como o melhor coração da minha rua arriscou neste período? Sim, eu penso que essa é a base para continuarmos a desenvolver o nosso trabalho, o nosso projeto e claro, com essas ajudas, esses apoios, de forma a podermos também inovar e manter aqui uma perspectiva mais a longo prazo, e penso que será bastante relevante estes apoios, não é? O Carlos Abad, do Turismo de Portugal, queria dar aqui uma palavrinha e responder aqui ao Henrique, provavelmente. Carlos? Não, queria, se calhar também dar aqui duas ou três palavrinhas. Bom, a primeira é o Portugal não deixou de ser o 12º destino turístico mais competitivo do mundo. Portanto, não é turismo. Não, o 12º turístico mais competitivo do mundo. O que significa que o quê? Significa que Portugal tem os predicados que lhe permitem competir ao mais alto nível internacionalmente no âmbito deste mercado. E, portanto, não deixamos de ser. Isso significa que, havendo a procura, como é claro que ela existe e percebe-se que ela existe através de todos os dados que nós temos, e enfim, o Eduardo também já falou aqui nisso, é evidente que nós estaremos na primeira linha daquilo que é a competitividade mundial. Naturalmente que, neste momento, interessa-nos também assegurar que conseguimos chegar ao final desta pandemia com o maior volume de capital, entendendo-se por capital de empresas e capital humano, assegurado e protegido. Enfim, nós, como aliás... Esse é um grande desafio neste momento em que não há turismo e não há procura, segurar precisamente o capital humano que existe e a experiência que nós fomos adquirindo durante estes tempos. Pode, mas isso é um trabalho que tem sido feito, não é? Ou seja, aliás, eu dei alguns números no início, para se dar conta, toda a gente sabe, não se acordou agora para o apoio às empresas do setor, não é? Exato. E o layoff o apoio ao layoff teve aí um papel importantíssimo. A questão das moratórias que foram aprovadas, a questão do layoff que foi aprovada e a questão dos apoios financeiros que têm vindo a ser, dentro daquilo que tem sido possível, disponibilizar às empresas. Mas é importante que as empresas percebam que neste momento continuam a existir apoios financeiros. Aliás, o Eduardo falou, muito obrigado, é de facto 16 de julho, amanhã passa publicidade, mas eu acho que é bom para as empresas, que amanhã darei também um webinar sobre a questão dos apoios financeiros, mas é importante que saibam que existem, que ainda podem aceder aos mesmos, e é importante também que temas tão críticos para as empresas como é a questão das moratórias, saberem que de facto esse é um tema que está a ser tratado, é um tema que para nós tem grande preocupação, para o Governo também tem grande preocupação e que está a ser tratado, e agora com o Fundo de Capitalização e Resiliência que foi aprovado na semana passada, será de facto um tema para as próximas semanas se poder concretizar.
É claro que estamos a trabalhar no momento atual para garantir que o capital humano e o capital chegue o mais possível e em melhores condições para o momento da retoma sustentável, mas também não podemos deixar de pensar no futuro. E há pouco, quando referiu aquela questão se é um momento para inovar, sim, é um momento para inovar. É sempre um momento para inovar. Todos os dias é um momento para nós fazermos diferente e melhor. E tentarmos fazer diferente e melhor, porque só dessa forma é que conseguimos ser mais eficientes, só dessa forma é que conseguimos ser mais produtivos e só dessa forma é que conseguimos crescer. E por isso é, de facto, um momento para melhorar e inovar. Não é só fazer coisas que não existem. É também olhar para a empresa, poder fazer coisas que já existem em outros lados, mas que a empresa não tem. É continuamente procurar essa melhoria. É muito nessa linha que vai este plano Reativar Turismo, que foca muito a questão da inovação. O Luís Araújo, há uns tempos atrás, disse uma coisa interessante, que eu aqui repito, que é a inovação à morte. Neste sentido, não pode deixar de estar sempre na presença de cada um, e aqui, enfim, quer o Henrique, quer o Eduardo, quer o André, sabem isso muito bem e têm feito isso muito bem, e o setor tem feito isso muito bem, porque se não tivesse feito, nós não teríamos chegado a 2019 com o ritmo de crescimento que de facto tivemos. E, portanto, é um bocadinho isto, talvez também terminar aqui com algumas reflexões, quer dizer, no final disto tudo, é bom que nós saibamos que o que acontece em qualquer lugar do mundo afeta todo o mundo. E não estamos a falar só desta pandemia, estamos a falar também de outras questões e, portanto, enfim, é algo que nós não nos podemos esquecer. O trabalho em rede e articulação. O turismo cresceu muito por variedíssimas razões, mas foi porque teve a capacidade dos seus atores, as empresas e instituições públicas, trabalharem em rede e articulação. Isso foi muito bom. E isso foi, de facto, um dos fatores que gerou o crescimento e foi um dos fatores que fez com que conseguíssemos, de facto, ultrapassar esta fase do mar. Crítica à capacidade de adaptação das empresas. Crítica. O reforço desta capacidade de adaptação. O futuro não é do mais forte. Nunca foi. O futuro é sempre daquele que se consegue adaptar mais rápido. Claro. E nesta pandemia, então, fosse muito bem a importância de empresas cada vez mais resilientes. O Henrique disse isto relativamente ao 2019, o ano mais forte de todos. E, de facto, as empresas cresceram muito e criaram muito valor para o setor, mas, sobretudo, para a economia nacional e para os portugueses. Criaram muito valor e efetivamente, ficaram mais resilientes e seguraram melhor esta pandemia. E também aqui uma questão importante, que falámos todos, o que é que isto mudou, o que é que, enfim, acelerou tendências, o digital, a tecnologia, a sustentabilidade, sem dúvida, e aqui uma dimensão forte, que é a procura pelos territórios do interior. Uma luta tão grande que, enfim, que se tem tido ao longo de décadas, que é a questão de como é que nós fazemos o interior crescer a uma velocidade maior, enfim, isto veio dar nota aqui da importância dos territórios do interior, e seguramente que é uma tendência que também vai ficar, quer do ponto de vista de investimento, quer do ponto de vista de procura. E, portanto, é um bocadinho isto que eu queria acabar também aqui a minha intervenção. Vou fazer uma última pergunta, precisamente para encerrarmos o debate. Vou fazer a mesma pergunta para os três, para o Eduardo, para o Henrique e para o André, e que é, se tivessem uma pessoa que fosse ter convosco e quisesse lançar um negócio na área dos cruzeiros, um negócio na área dos hotéis, um negócio na área da restauração, qual era o conselho que lhes davam neste momento? Eduardo. Bom, os negócios dos cruzeiros, o setor dos cruzeiros é um setor de volumes e de milhões. Não é um setor que seja relativamente fácil de fazer um lançamento. Existem 350 navios de cruzeiros, cerca de 45 companhias mundiais de cruzeiros, mais pequenas, maiores. Eu acho que, como qualquer outro setor que ainda não está numa curva completamente de maturidade e está num crescimento ainda absoluto, eu diria que, mais uma vez, a inovação sim, mas a diferenciação faz a grande diferença a partir de agora. E esse poderia ser talvez o melhor conselho que pudesse dar, e até nós que acabamos de fazer exatamente a mesma coisa, que é o lançamento da nova marca de cruzeiros de luxo para um segmento muito específico da população mundial, e um dia mais tarde teremos provavelmente outras diferenciações nesse sentido. Henrique? Eu diria, se viesse um finalista de um curso de gestão hoteleira ter comigo com um projeto, eu diria, sim, trabalha uma ideia assente em 3 dimensões que nós já falámos: digital, sustentável e que transmite a sensação de segurança. Mas, por favor, não te esqueças que a hotelaria é um setor que deve proporcionar a melhor experiência ao cliente para que ele volte
e, sobretudo, tratada pessoalmente. Não é com robôs, não é com maquinetas, é a linguagem corporal, o sorriso, olho no olho, o servir bem. Nós temos um lema dentro da OTI Hotéis que é a paixão por servir pessoas, e é mesmo isto que nós temos que transmitir, claro que suportado e alicerçado em tudo o que é digital, tudo o que é sustentável e por aí fora. Mas esta essência de servir e proporcionar ao cliente uma experiência inesquecível para que ele volte é crítica para agora e para o futuro. André? Eu concordo com o Henrique a 100%. Eu costumo dizer que trabalho com pessoas para pessoas, e eu penso que aqui é fundamental que se alimente aqui um pouco as equipas de fazer algo diferenciador, principalmente na área da restauração, que é uma área bastante sensível nesta matéria. Temos que inovar, temos que fazer diferente. Eu acho que aquilo que é mais importante para alguém que iniciar agora um projeto seria perceber, ter a sensibilidade se tem um produto diferenciador, se vai fazer alguma diferença no mercado, se vai acrescentar alguma coisa ao mercado. E seria fundamental, porque a área da restauração é uma área muito exigente e cada vez mais exigente, e penso que sejam estes os pontos fundamentais para o sucesso. O agrado com que reparei que nenhum de vocês disse: epá, não te metas nisso, isto é uma chatice, é uma desgraça, é um sacrifício imenso, ou guarda um molho de dinheiro na gaveta porque nunca se sabe o que é que vem aí. Significa que, apesar de tudo, mantemos aqui a resiliência. E queria deixar aqui uma última palavra, só para perceberem que estas 3 empresas que estiveram hoje aqui neste debate com a Joana Petis, todas elas são empresas 5 estrelas, vencedoras do prémio 5 estrelas, e por isso não é à toa que realmente estas respostas vieram neste sentido. Em nome da 5 Stars Consulting, o nosso muito obrigada pela presença de todos e pelo contributo de todos os participantes neste primeiro webinar do ciclo de conferências do impacto da pandemia à recuperação de negócios. Estamos disponíveis para esclarecer qualquer questão que, entretanto, surja, e desejo a todos, então, uma boa noite e votos de negócios 5 estrelas. Muito obrigada a todos.